Você sabia que nesse exato momento você pode estar sendo cego pelo inimigo da sua alma? O inimigo da nossa alma. A Bíblia fala que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, e que ele é enganador e acusador. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Seja muito bem-vindo ao devocional da nossa manhã, nossa oração da manhã. Que através dessa mensagem, Deus ele possa falar ao teu coração e possa te dar a visão daquilo que você precisa dentro da sua história, dentro da sua rotina, dentro da sua vida em todas as áreas. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Eu vou deixar aí na tela o versículo, para a meditação de vocês. É muito importante a gente entender que a falta de conhecimento e a mentira, ela torna a gente vulnerável às tentações e às provações dessa terra, Porque neste mundo a gente tem aflição. E se o povo não tiver conhecimento, discernimento, sabedoria, acaba perecendo por não saber ou por não ter ciência do que está acontecendo ao seu redor. E um jeito muito simples de entender isso é quando a gente vê que o inimigo, ele mente e Jesus, ele é a própria verdade. O inimigo, ele é a cura e Jesus, ele é o próprio caminho. O inimigo, ele quer matar e Jesus veio para dar vida. Então, quando você entende as características de Jesus, do nosso Criador, quando você entende a característica do nosso inimigo, a gente vê que realmente a falta de conhecimento, ela cega a gente em um nível que faz com que a gente não viva a plenitude e não viva a verdade de Cristo. E Deus me deu essa palavra mediante uma observação bem fixa em questão da depressão e da ansiedade. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu passei por depressão, eu sou uma pessoa que ainda sou muito ansiosa, em certos momentos eu realmente sou muito ansiosa, e hoje quando eu estava ali pensando sobre esse assunto, Deus falava ao meu coração o quanto isso tem cegado as pessoas. Porque quando você está em depressão ou quando você está ansioso, o teu foco total é voltado para si mesmo. E eu digo assim, gente, existe vários tipos de crises e de razões para você estar com uma crise de depressão e ansiedade. Então não é generalizado que às vezes a pessoa tá passando por um processo assim, clinicamente, que precisa realmente, sabe, de um tratamento por um trauma, por algo do tipo, algo assim mais voltado para assim um grande impacto, Mas também existe o mal do século, que é a nossa ansiedade aqui por uma vida perfeita, por uma comparação, por não se sentir capaz, enfim, o que a maioria das pessoas que têm ansiedade e depressão passam, essa crise, E tem pessoas que realmente precisam ser tratadas com a medicação. Porém, a maioria das pessoas é algo espiritual e é algo que precisa ser tratado realmente assim com saúde emocional, com conhecimento e com libertação que vem somente do nosso Deus. E não é negligenciando, porque eu sou uma pessoa que eu passo por isso, então assim, não é negligenciando a ansiedade e a depressão, mas é vendo que nem todo caso de ansiedade, de crise de pânico se refere somente a um estado clínico de TDAH, de bipolaridade, enfim, algo assim que realmente é um déficit, de um problema, que precisa ser medicado e controlado. Então tem muitas pessoas que realmente são pessoas assim, que foram estáveis, passaram coisas difíceis, porque todo mundo passa problema, só que são pessoas que não sabem lidar com os problemas atuais e não sabem lidar com o passado, não sabem lidar com o presente, enfim, são pessoas que realmente têm uma falta de discernimento e de conhecimento, e por isso está perecendo. Gente, eu digo por mim mesma. E aí o que acontece? É nesse caso, nesse aspecto, Deus falava comigo assim, muita gente hoje está passando por esse processo. E aí o que acontece quando uma pessoa passa por um processo de depressão e ansiedade? Se a pessoa tá passando por esse processo, é normal ela direcionar a visão dela e o estado emocional do todo o cérebro dela e todo o consciente dela pra si mesmo. Porque o que acontece? Quando você está mal, quando você está depressiva, você coloca toda a tua visão em você mesmo, ou seja, você foca na sua incapacidade, você foca no seu problema, você foca na vontade da insatisfação consigo mesma, e tipo assim, ninguém se importa comigo, enfim, você foca e começa a olhar só pra você. E quando você começa a olhar só pra você, mora um perigo muito grande, porque quando a gente olha só pra nós, a gente não está
sabe, cumprindo o mandamento de Deus, porque Deus, ele fala assim que a gente deve olhar pra Ele, a glória e honra deve ser do Senhor, e quando a gente foca em nós, a gente perece, e assim, o que acontece? Como que o inimigo usa isso pra poder, assim, prejudicar a nossa vida? Ele usa isso distraindo, tomando o seu tempo, porque aí você perde tanto tempo focado em você, e quando você foca em você só vai encontrar defeitos, você só vai encontrar incapacidade, porque você é um ser humano imperfeito. Perfeito é Deus, por isso que ele fala, não olhe pra si, olhe pra mim. Então a gente precisa olhar pra Ele, a grandeza e o poder dele se aperfeiçoa em nós, através dele, o Espírito Santo dele habita em nós, e quando a gente fica olhando pra nós, a gente não encontra coisa boa, a gente não encontra nada de bom, porque a gente é pecador, a gente é, enfim, fruto de pecado, então a gente não vai encontrar nada de legal em nós, a gente encontra nele. E aí, o que o inimigo faz com isso? Ele te distrai você, e aí você não cumpre o amor, entendeu? Porque você não recebe o amor. E o que é o amor? O amor é Deus. Quando você ama Deus sobre todas as coisas, é porque você tem amor. E quando você ama a si mesmo. E quando você ama a si mesmo, você ama o próximo, que é o seu chamado, amar ao próximo como a ti mesmo. E quando você tá com depressão, você não ama ninguém, você não tem o amor, você não se ama. Ou seja, você só sabe se criticar. Por quê? Porque você tá olhando mais pra você do que pra quem te criou. Você tá olhando mais pra você. E o que isso gera? É uma falta de conhecimento. Então hoje você vê muitos jovens, você vê muitas pessoas passando por esse processo, anos e anos, até pessoas que, muita estatística muito grande de pessoas que tiram a vida nova, entendeu? Por conta desse mal do século, né? E por que assim, mal do século, né? É algo assim muito duvidoso, né? É algo assim, é uma artimanha, uma estratégia, né, do inimigo para tentar roubar, ceifar, enganar, acusar. Então vai se afogando nesse sentimento, nessas emoções, e aí você perde o foco de que é a sua salvação, do que é cumprir o ID do Senhor, enfim, do que é viver uma vida realmente plena nessa terra. Então o inimigo, ele tá distraindo as pessoas, ele tá enganando, cegando as pessoas com si mesmo, porque aí as pessoas estão olhando muito para si, sabe? E estão falando, não sei o que, estão querendo amar a si mesmo acima do que do primeiro mandamento, que é amar a Deus, receber o próprio amor. Quando você tenta encontrar amor em si mesmo, sem receber o dono do amor, você não vai encontrar amor, entendeu? É basicamente aquilo, a pessoa tá querendo, entendeu? Ter amor próprio, entendeu? Se o amor é próprio Deus, ele é amor. Então se você não tem Deus, você não vai ter amor próprio, minha querida. Você vai assim, você vai se olhar, você vai se gostar, você vai se... Ai, gente... Só que o amor verdadeiro, o amor, entendeu? O amor é Jesus, é Deus, ele é o próprio amor. Então a gente só vai ter esse amor verdadeiro que é capaz de amar a si, amar ao próximo como a si mesmo, se a gente tiver Deus. Então por isso é muito crucial não ser enganado e buscar discernimento. E como a gente busca discernimento? Buscando ajuda emocional, entendeu? Psicólogo, né? Os médicos que foram deixados, jamais eu negligencio, porque é muito importante a gente ter um equilíbrio emocional. Quando a gente tem discernimento, quando a gente tem conhecimento, é isso também, é buscar conhecimento emocional, é você entender as suas emoções, saber controlar aquilo. Então a ajuda médica, ela é crucial, mas, entendeu, também buscar ajuda espiritual, buscar em Deus, buscar discernimento e conhecimento, para que você não pereça, para que você não fique cega, né, e os anos da sua vida se passem e você fala, meu Deus, o que eu fiz, né? Cadê a minha vida plena, né? Como que eu vivi a minha vida? Então, assim, eu espero muito que Deus tenha falado com você através dessa mensagem, que você possa ser abençoado e que Deus, ele possa abrir os teus olhos a partir dessa mensagem, que você não seja mais enganado, mas que você seja cheio da presença do Senhor Jesus. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir. Deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe.